Paulo fez aos nossos irmãos da igreja de Corinto. E o tema dessa mensagem é: busquem com dedicação os melhores dons. Para fazermos essa reflexão, convido os irmãos a sentados mesmo como estão, mas de forma reverente, abrirem suas Bíblias na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12. E eu quero ler um versículo com os irmãos. 1 Coríntios, capítulo 12, eu farei a leitura do verso 31. Na mesma versão que eu estiver lendo, também estará sendo projetada aí para que na Bíblia, mas peço que os irmãos que a têm façam esse exercício de estar com ela aberta, pois ela será muito útil nas diferenças dessa noite. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 31, diz assim: entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Amém? Oremos assim. Senhor. Pai amado, muito obrigado pela Tua palavra, Senhor, pela leitura dela, Senhor. E nós pedimos, Senhor, fale aos nossos corações. Obrigado porque podemos estar aqui ouvindo de Ti. E pedimos, Senhor, exorta-nos, exorta a Tua igreja. É o que nós rogamos e assim também agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Na mensagem dessa noite eu faço minhas palavras do apóstolo Paulo: busquem com dedicação os melhores dons. A igreja de Corinto enfrentava uma crise. Embora fosse uma igreja que trabalhasse, embora fosse uma igreja que congregava, que estava ali, mas eles estavam com um problema, uma confusão com relação aos dons espirituais. Haviam aqueles que davam uma supervalorização, aqueles dons que eram extraordinários, visíveis, e isso acabou gerando orgulho e soberba no coração de alguns irmãos, a ponto de chegar a ter uma certa divisão entre aqueles mais espirituais e aquela turminha que estava bem assim. Mas por que, pastor? Como eles sabiam quem era mais espiritual do que o outro? Será que era aquele que estava ali de maneira dedicada ao Senhor? Será que era aquele que estava de fato dando a outra face para aquele que o insultava? Não, será que era aquele que tomava para si a necessidade do outro e em seu coração havia compaixão? Infelizmente não, pois eles estavam tentando usar como demarcador simplesmente a manifestação ordinária de certos dons. Eles ficaram fascinados por aquilo que lhes chamava a atenção. Eles ficaram impressionados e começaram a medir a espiritualidade de seus irmãos e fazer a distinção entre mais espirituais e menos espirituais a partir desse critério. Nós, batistas, somos um povo marcado pela dedicação ao estudo das Escrituras. Quando olhamos para as Escrituras, nós reconhecemos a presença e manifestação dos dons espirituais, ao contrário do que alguns pensam. Contudo, nós observamos que alguns dons tiveram seu papel temporário e presente na história da redenção, principalmente naquele período de início e consolidação da Igreja do Senhor, como, por exemplo, o manifestar de línguas, no sentido de idiomas, assim como aparece no evento do Pentecostes, relatado por Lucas no capítulo 2 de Atos, quando o termo que nós encontramos ali é dialectos, ou seja, cada uma daquelas pessoas das mais de 10 nações que estavam ali representadas naquele dia, naquela festa, ouviram os discípulos pregarem as verdades de Deus na sua língua materna, na sua língua natal, e eles ficaram espantados. E até dizem: mas esses homens, eles não são galileus? Ficam espantados não pelo fato de eles não serem de sua nacionalidade, não. Eles ficam espantados por serem pessoas sem estudo. Falando um português bem claro, que a amanuense vai conseguir entender, é como se eles tivessem olhado para o discípulo e falado: mas esse é um mundo de caboclo do interior, que não sabe nem falar direito, está falando a minha língua perfeitamente como se fosse nativo. É exatamente esta manifestação que ocorre ali.
essa manifestação de poder compartilhar com o mundo de Cristo, mesmo que não seja na sua língua natal, sem você ter previamente estudado, era manifesto também na igreja de Corinto. Então as pessoas também começaram a se maravilhar com aquilo, contudo de uma forma equivocada. Profecias revelacionais, quando obviamente nós ainda estamos num período onde o cano das Escrituras estava sendo escrito. O Evangelho de João ainda não havia sido escrito quando essa carta foi relatada àquela igreja, nem as cartas do apóstolo também não. Contudo, havia-se a necessidade ali, mas alguns dons estavam ainda mais destacados para eles, ou talvez aquelas curas miraculosas que acabavam atestando da legitimidade da palavra. Esses dons eles tinham uma função específica, meus irmãos: confirmar a autoridade dos apóstolos e da revelação de Deus no início da igreja. Quando aqueles homens iam pregar, eles iam pregar no poder do Espírito, e o Espírito Santo lhes dava credenciais e maravilhas eram operadas naquele momento. Contudo, nos perguntamos, por que então, pastor, dons como esses, que eram extraordinários, cessaram? Se eles eram tão maravilhosos? Bom, primeiramente, você deve considerar porque eles cumpriram o seu objetivo, a sua função. Se a função deles era autenticar, dar crédito à palavra dos apóstolos, que eles estavam ali pregando e anunciando, então eles exerceram a sua função e plenamente a cumpriram, a autenticar o ministério apostólico e a revelação do Senhor que estava sendo dada às pessoas. Mas quando eles cessaram? Eles cessam com o fechamento da revelação, com o fim daquela primeira era apostólica, a era da igreja. Mas então, pastor, não sobrou nada para a gente, será? Não sobrou mais nenhum dom que nós possamos usar? Pelo contrário, nós batistas acreditamos no exercício e na manifestação dos dons do Espírito ainda hoje. Contudo, observamos que continua sendo colocado em prática aqueles dons que são chamados como ordinários e permanentes. Em contraste com aqueles dons que eram extraordinários, que eram específicos, como o credencial dos apóstolos, nós observamos nas Sagradas Escrituras também que há dons que acompanham permanentemente a igreja, e o Espírito Santo continua os dando ao seu povo nos dias de hoje. Quero ainda nessa noite destacar que eles geralmente são agrupados em algumas categorias, como dons de serviço, dons relacionados à liderança e também dons relacionados ao ensino. Esses são os meios pelos quais o Senhor tem capacitado a sua igreja para que ela possa ser edificada e crescer de uma maneira adequada, harmoniosa, para chegar à maturidade na fé. Se Paulo nos manda buscar com dedicação aqueles que sejam os melhores dons, então fica aquela pergunta no ar: quais são os melhores dons? Observar os melhores dons, com certeza, deve ser a partir da perspectiva do propósito de Deus e não da vontade humana. Observar os melhores dons deve ser feito a partir do que Deus quer fazer por meio da sua igreja. Mas quais dons seriam esses? Quero destacar alguns dons dentro desses três grupos aqui nessa noite. E o primeiro deles é os dons de ensino. Os dons de ensino eles são fundamentais para que a igreja seja edificada. Quando o apóstolo Paulo escreve os nossos irmãos da igreja de Éfeso, ele faz uma breve exposição daquilo que se deveria crer, do capítulo 1 até o capítulo 3. Porém, depois do capítulo 4 até o capítulo 6, ele começa a fazer aplicações da maneira como aquilo que eles criam deveria ser vivido, deveria ser colocado em prática no seu dia a dia. E quando ele chega no capítulo 4, lá no verso 11, ele fala que o Senhor deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e ainda outros para pastores. A igreja, meus irmãos, ela é edificada pela verdade.
sem o ensino fiel das Sagradas Escrituras, não há crescimento saudável. Pode haver número, pode haver proselitismo, pode haver ativismo, mas não há um verdadeiro crescimento. Quando nós pensamos em crescimento da igreja, eu não estou simplesmente falando de ter mais e mais e mais pessoas sem nenhum fé. Eu estou falando que o crescimento da igreja, ela se dá por meio de algo básico e essencial. Pessoas adentram a igreja de Cristo de maneira espiritual e verdadeira quando elas se rendem ao Senhor Jesus por meio da fé. Se não houve a verdadeira conversão, se não houve uma verdadeira rendição total entrega ao Senhor Jesus, eu posso ter frequentadores de templo, mas eu não tenho membros de igreja. A igreja cresce sendo nutrida e edificada na palavra de Deus, que é a verdade. Deus levanta homens para poderem expor as Escrituras, para poderem ensinar, para poderem instruir a igreja e também para poder defendê-la dos erros e das heresias. E quantas doutrinas erradas não têm sido semeadas nesse nosso Brasil nos últimos tempos. Quantos falsos ensinos não têm sido disseminados por aí, mas porém com uma aparência de verdade. Com uma aparência, como se aquele ensino não fosse nocivo, como se não fosse perigoso para a igreja. Porém, no final, ele acaba semeando uma doutrina espúria, uma doutrina que nega o Senhor Jesus, que nega a sua suficiência e que nega a sua exclusividade. Amados irmãos, o ensino bíblico, ele alimenta a fé. Observem, a nossa fé tem que ser baseada de uma maneira consciente no Senhor Jesus. Não é para que a gente fique como crianças imaturas na fé, correndo para um lado, para o outro, atrás de ventos de doutrina. Amados irmãos, se Deus já revelou a sua vontade, e a vontade dele está exclusivamente em sua palavra, por que então nós procuraríamos outras fontes? Por quê? Às vezes as pessoas se pegam na dúvida: eu quero conhecer a vontade de Deus, eu quero saber a vontade de Deus. Alguns até sobem em montes para tentar ouvir a vontade de Deus, mas eu te digo, não suba em montes antes, debruce-se sobre um monte de páginas da Bíblia, pois ali está a plena vontade de Deus revelada para você, revelada para a sua vida. A plena vontade do Senhor, que ela opera de duas maneiras muito importantes. A primeira, ela é te confrontando, porque a verdade da palavra de Deus confronta o seu coração. A verdade da palavra de Deus, ela nos confronta com os nossos pecados, com o nosso erro, com a nossa negligência, com todas as vezes que nós nos fazemos de indiferentes ao convite do Evangelho, com todas as vezes que nós negligenciamos a vontade de Deus nas nossas vidas, com todas as vezes de uma maneira rebelde, nós queremos decidir o que é o melhor para nossas vidas e deixamos de lado Cristo nessa canção. Contudo, aquela mesma palavra que nos confronta é a mesma palavra que nos conforta, pois apenas nessa palavra nós encontramos a verdadeira esperança de salvação e vida eterna. Aleluia. Somente essa palavra, a palavra do Senhor Jesus, pode trazer a verdadeira esperança e convicção aos nossos corações. Glória a Deus. Essa palavra nos confronta, sim, mas essa palavra nos aponta o verdadeiro caminho. Amados irmãos, busquem e apreciem os dons de ensino, dons que o qual Deus dotou pessoas para serem mestres, doutores da palavra, pessoas que possam ser professores das Escrituras, capazes de conversar com uma pessoa,
e à luz da palavra, e com a aplicação da palavra, falar aquele coração. São dons que comunicam a fidelidade e a verdade revelada por Deus. Pense nisso, meus irmãos. O inimigo de nossas almas, ele não tem uma igreja barulhenta. Sabe o que dificulta a obra de Satanás? É uma igreja que conhece a verdade. Pois uma igreja que conhece a verdade, quando ouvir a mentira e o engano do mundo, rejeitará. Aleluia. Essa é a igreja que dificulta a obra do inimigo de nossas almas. Uma aplicação prática para as nossas vidas é a partir da seguinte questão, da seguinte pergunta: você valoriza o ensino da palavra? Ou tem deixado se levar apenas por emoções? Emoções? Vontades são coisas que dá e passam, mas a verdade permanece. A palavra do Senhor, ela permanece para sempre. Você está verdadeiramente firmado nessa palavra? Valorize o ensino bíblico sólido. Apoie, ore por aqueles que ensinam. Aproveite a maravilhosa oportunidade que você tem de crescer no conhecimento das Escrituras. Aproveite a escola bíblica dominical. Aproveite os estudos, meus irmãos. É inconcebível um crente crescer verdadeiramente se ele não se dedica ao estudo da palavra de Deus. Busque crescer no conhecimento da palavra. Uma igreja madura é uma igreja bem instruída, meus amados. Há um outro grupo de dons que nós também devemos buscar e valorizar. É aquele grupo de liderança e pastorado. Aquele grupo de dons que tem o objetivo de cuidar e direcionar o rebanho de Deus de acordo com a vontade dele. Ainda no texto de Efésios, no capítulo 4, versículo 11, diz que Deus também deu luz para pastores. Deus não apenas comunica a sua verdade, Ele também guia o seu povo. Amados irmãos, a mensagem da igreja não deve ser como se fosse uma mera mensagem Discovery Channel, que é só para passar informação. Olha uma curiosidade bíblica. Naquela época as pessoas viviam assim. Meus irmãos, se eu for falar apenas do que aconteceu e não aplicar e não exortar, vocês só estão assistindo ao documentário. A verdadeira mensagem bíblica, ela tanto nos leva aos textos bíblicos para uma melhor compreensão, quanto a partir dos princípios dessa compreensão, ela aplica a vontade e a verdade de Deus aos nossos corações. Deus não apenas quer que você saiba sobre fatos que aconteceram, Ele quer que você viva conforme os princípios dele revelados nas Escrituras, meu irmão. Ele levanta pastores, ele levanta líderes espirituais na igreja. Essas pessoas, elas têm um compromisso, a responsabilidade perante Deus, primeiramente, como guiar, aconselhar pessoas naquele momento de dúvida e dificuldade. Pessoas que estão ali para poder treinar, capacitar outros irmãos para que possam dar continuidade ao trabalho daquela igreja. Um pastor, ele sempre vai estar preocupado em capacitar os seus irmãos, os membros da igreja, para que eles se tornem verdadeiros obreiros, para que a igreja possa continuar crescendo e atuando de uma forma harmoniosa. Amém. Nós, como igreja, precisamos nos preocupar em capacitar os nossos irmãos, mas também capacitar a próxima geração, que dará continuidade ao trabalho do Evangelho quando nós não estivermos mais aqui. Precisamos investir em nossas crianças, precisamos investir também em nossos jovens e nossos adolescentes, para que eles possam continuar o trabalho. Essas pessoas são responsáveis por ensinar as verdades da palavra de Deus, por cuidar e por proteger a igreja. Assistir aqueles que necessitam, zelar por eles, orar e interceder por essas pessoas, são características desse zelo, desse cuidado espiritual, dessa responsabilidade pastoral que lhes foi atribuída. Sabe por quê, meus irmãos?
Porque essas pessoas, elas têm um compromisso com a verdade. A verdade precisa ser ensinada, a verdade precisa ser pregada, sem adições, sem tentar torná-la agridoce, para tentar se adequar, se amoldar a um padrão da sociedade, um padrão talvez de um politicamente correto que eles têm nos irmãos. A verdade dessas escrituras permanece. Foram úteis na época dos apóstolos, continuam sendo úteis e verdadeiras hoje e continuarão até o retorno do Senhor para nos buscar. Esse é o nosso guia, essa é a nossa postura. É a partir dela que nós pregamos, é a partir dela que nós ensinamos, é a partir dela que nós exortamos e aconselhamos para o crescimento da igreja. A liderança bíblica não é domínio, é serviço com responsabilidade, meus irmãos. O pastor, ele não é uma celebridade, não deve ser. Ele é um servo que dará contas a Deus. Então o seu compromisso é com Deus. Porque na hora que ele tiver de se apresentar ao justo juiz e for perguntado por que você fez ou por que você não fez, ele não terá desculpas a dar. O compromisso maior é com o Senhor que o comissionou. O rebanho, ele não é independente. O rebanho, ele precisa de cuidado. Por isso Deus levantou pessoas para cuidar do rebanho da igreja. Vivemos em uma geração que ela rejeita a autoridade. Vivemos em uma geração que ela tem uma tendência à insubmissão. Mas a Bíblia ensina que liderança espiritual é um presente de Deus para a igreja. Uma igreja saudável é uma igreja bem pastoreada. Uma aplicação para as nossas vidas que eu gostaria de deixar é a partir da seguinte pergunta: você reconhece o valor do cuidado pastoral? Há pessoas que gostam de estar na igreja, mas que não têm a mínima vontade ou intenção de serem pastoreadas. Há pessoas que querem viver da igreja da maneira como bem entender. Eles não querem saber de serem pastoreados. Acontece que só muda nome e endereço. Todos os lugares você encontrará. Contudo, submeta-se à liderança bíblica. Por que, pastor? Porque é a vontade de Deus para nós, primeiramente. Se a vontade de Deus ela tem peso em sua vida, considere isso. Também compreenda que os seus pastores, eles também precisam de oração. O apóstolo Paulo, ao escrever, ele diz: ore por nós, para que possam se abrir mais portas, para que o evangelho alcance pessoas. Pastores também são humanos e precisam do acompanhamento das orações. Valorize as oportunidades e cuidado. Há um terceiro grupo de dons que eu quero destacar nessa noite. E eles são conhecidos como os dons de serviço. Eles são indispensáveis no corpo de Cristo. O apóstolo Paulo, quando ele escreve aos nossos irmãos da igreja de Roma, no capítulo 12, eu quero fazer a leitura a partir do verso 6, quando o texto nos diz o seguinte. Romanos, no capítulo 12, a partir do verso 6, o apóstolo Paulo escreve da seguinte forma aos nossos irmãos: temos diferentes dons. Observe bem isso, temos diferentes dons. Não quer dizer que você, a pessoa que está do seu lado nesse momento, começará a ter o mesmo dom. A igreja será distribuída com os dons que Deus quiser nos fornecer. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua com generosidade. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Amém. Então agora eu faço uma aplicação daquele termo buscar com dedicação. Talvez na sua Bíblia esteja escrito buscar com zelo. Sabe o que significa?
significa o seguinte, que ao longo da jornada da fé, que ao longo da sua caminhada, da sua peregrinação aqui nessa terra, você deve buscar exercer esses dons da melhor maneira possível, fazendo sempre o seu melhor. Não seja relapso, não seja mediano, não se contente com pouco, não se nivele com baixo. Seja um cristão, um filho, um servo dedicado ao Senhor. Não vai empurrando com a barriga, sabe? Não vai fazendo de qualquer jeito. Deus não faz coisas de qualquer jeito. Deus não está interessado em coisas de qualquer jeito. Deus chamou você, Deus capacitou você e quer o seu sempre. Busque com zelo, exerça com zelo os melhores dons. Se é para exercer misericórdia, faça isso com gratidão. Não é como se fosse pesar e eu ainda tenho que ajudar as pessoas. Não. Se é para exercer misericórdia, exerça com alegria. Se você tem que ensinar, faça com dedicação. Se você vai liderar, se você vai presidir, tenha zelo. Faça. Exerça o serviço da igreja, meus irmãos. Chegamos então numa área que é muito negligenciada. Infelizmente, os dois serviços são muito negligenciados. As pessoas muitas das vezes nem o consideram. Contudo, a Bíblia claramente nos apresenta. São negligenciados, porém, ao mesmo tempo, são essenciais esses dons. Eles não são aqueles dons espetaculares, eles são dons ordinários, são dons do dia a dia. Porque essa misericórdia você vai mostrar aqui dentro e lá fora. Só que quando você mostrar misericórdia, não vai ter sino badalando nem trombeta soando. Muitas das vezes você vai exercer o amor e a misericórdia e outras pessoas não vão te olhar. Mas o teu Pai te contempla em segredo. Ele está contemplando os seus atos. Lembre-se disso. Esses dois eles são vitais. E nós acreditamos que o Espírito Santo ainda tem capacitado pessoas com esses dons para o bom proveito e amadurecimento da Igreja de Cristo. Eles não chamam a atenção, muitas das vezes não. Muitas das vezes as pessoas não querem nem ir quando a gente vai fazer uma ação beneficente ou entregar uma sopa ali na padaria. Às vezes as pessoas não querem não, tá? Mas são absolutamente indispensáveis. São indispensáveis. Incluem servir, auxiliar a pessoa, ajudar, contribuir, exercer misericórdia. O apóstolo Paulo, quando escreve os Tessalonicenses, ele trabalha muitas das vezes a questão da mutualidade. Seja mutuamente, sirvam uns aos outros, sejam hospitaleiros. Características importantes para o bom desenvolvimento da igreja. Muitas das vezes eles são discretos, porém eles são essenciais para a manutenção do corpo de Cristo. Ao refletir sobre esse grupo de dons, eu quero fazer duas aplicações em especial. A primeira é para todas as pessoas que estão aqui. Então eu preciso enfatizar uma coisa importante. Todos os crentes foram chamados para servir. Todos os crentes. Se você é um filho de Deus, se você crê no Senhor Jesus, se você nasceu de novo, parabéns. Você tem um dom, você é chamado a servir. Não existe questão espectador. Aquele cristão que vai vir apenas na igreja, no domingo, eu vou assistir um pouco. Não. Você vai oferecer um culto a Deus. Nós não podemos terceirizar o culto, terceirizar a oração. Não se engane. Não existe a terceirização da fé. Você não pode terceirizar o louvor ao grupo ou ao coral que estiver aqui louvando. Você, do seu banco, você tem que estar com o teu coração regozijante e adorando o Senhor. Você não pode terceirizar a leitura e o estudo da palavra. Você não pode terceirizar porque o professor deve ler o que ele vai ensinar. Mas você tem um compromisso também de saber, de ler, de pesquisar. Você não pode terceirizar o ensino das Escrituras, a leitura para o seu pastor. Você não pode terceirizar a obra missionária para as juntas. As juntas de missões, elas têm uma missão muito importante na integração e no avanço da obra missionária. Isso é essencial. Mas e no nosso campo missionário local?
E no nosso campo missionário aqui, na Matinha, Presidente Vargas, Manaus, Centro, Zona Norte, meu irmão, aqui é o nosso campo missionário. Aqui é o nosso campo missionário. Passou do encontro das águas para cá, está com a gente. Não tem como terceirizar. Então você precisa ser esse instrumento. Todo cristão, e isso inclui todos aqui presentes, foram chamados para servir. Se você faz parte do corpo de Cristo, você tem uma função. Todos os membros, todos os órgãos têm uma função. Então exerça essa função. Servir não é opcional. Será? Não. Servir não é para poucos. Não. Servir é para todos. A pergunta que tem que ter na sua mente não é: devo servir? Será? Não. É: onde e como devo servir? Tenha em seu coração uma atitude proativa para com os dons que Deus vive. Quero também fazer uma segunda aplicação a partir desse grupo de dons que nós estamos estudando agora nesse momento. Uma segunda aplicação é diretamente para o diaconato e a beneficência. Às vezes nós também acabamos terceirizando o socorro e a misericórdia aos diáconos. Não podemos fazer isso. Nós também temos que ter o coração inclinado a ajudar. O destaque dos papéis do diácono, conforme está lá relatado em Atos 6, a grande necessidade, pessoas que possam atender as viúvas e necessitados, é excelente. Organizam o cuidado dos necessitados na prática, meus irmãos. Promovem justiça e misericórdia na igreja. A beneficência, meus irmãos, ela expressa o amor de Cristo de forma prática, de forma concreta. Você diz que ama uma pessoa, demonstra. Uma pessoa está passando necessidade, você simplesmente fala para ela: vai em paz, mas a fome continua batendo, a barriga continua roncando, o que acontecerá com aquela pessoa? Cuidado. Amor, misericórdia, compaixão. Colocar-se no lugar daquela pessoa. Quando a igreja serve os necessitados, ela demonstra o amor de Cristo. Ela está testemunhando ao mundo e ela glorifica a Deus de forma prática. Quando nós participávamos do Jesus Água da Vida, uma ação que acontecia no dia 2 de novembro ali no cemitério João Batista, quando nós íamos distribuir aquela água, isso acontecia também no projeto Semeador e no projeto Pão da Vida, quando nós distribuímos cestas básicas de alimentos. E alimentos às pessoas que estavam na época da pandemia, nos hospitais ali, pessoas que estavam aflitas, porque seus entes queridos estavam lá dentro, e elas estavam ali no estacionamento do 28 de agosto, do Platão, do Delfina, sem ter uma opção. Muitas das vezes, quando a gente entregava um lanche, uma água, um café, a gente falava: isso aqui é uma pequena demonstração do amor de Deus por você. Nem se compara ao amor dele, mas é apenas para lhe lembrar que Deus em Cristo te ama, que Deus cuida, que Deus se preocupa contigo. Uma igreja que reflete a imagem de Cristo é uma igreja que reflete essa preocupação sincera e verdadeira, mesmo que isso não dê like, mesmo que isso não dê hype, mesmo que isso não tome uma ação midiática nas redes sociais. Muitas das vezes é em silêncio, muitas das vezes é visto por todas as pessoas. Mas o amor de Deus precisa ser mostrado ao mundo. Uma igreja que não serve é uma igreja incompleta. Partindo para o final desse sermão, há uma quarta ênfase que eu quero falar. Eu já falei sobre aqueles dons que são de ensino, eu já falei sobre aqueles dons de liderança e pastoreio, acabamos de falar sobre dons de serviço, mas eu quero falar agora sobre o maior dom: a salvação em Cristo. O apóstolo Paulo, quando ele escreveu aos nossos irmãos da igreja de Éfeso, no capítulo 2, no versículo 8, ele diz: pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus.
eu não posso terminar essa mensagem nessa noite sem falar do maior dom. Do primeiro e indispensável. Antes de qualquer dom espiritual, existe o maior dom de todos, o dom da graça salvadora. Ele não alcança. A salvação em Cristo Jesus é chamada de dom porque é um presente, uma graça que nós recebemos, não por merecimento, não por méritos nossos, nós não conseguimos comprá-la, é impossível. Dons espirituais são dados apenas às pessoas que já foram alcançadas pela graça de Deus. Sem salvação, sem valor espiritual, sem comunhão com Deus, sem valor eterno. Há um antigo hino do cantor cristão que relata o encontro de Nicodemos com Jesus. E parte dos trechos desse hino nós cantamos: importa renascer. Sim, importa renascer. Importa que renasçamos. Importa que você conheça a esse Cristo. Creia nele e mediante a fé você possa nascer. A salvação em Cristo Jesus é um dom, é um presente maravilhoso da graça de Deus mediante a fé. Existe uma verdade central que eu preciso destacar nessa noite: nenhum dom tem valor sem a salvação de Jesus Cristo. A salvação é pela graça, ela é uma coisa que você nunca jamais conseguiria comprar. Ela é mediante a fé. Creia somente. Ela não vem para obras, porque senão a pessoa ia ficar orgulhosa e dizer: não, eu mereci. Não merecemos. Somos pecadores que necessitam dessa graça. Ela não é conquistada, ela não é merecida, ela é recebida gratuitamente. Talvez aqui alguém esteja pensando: eu não tenho isso. A pergunta mais importante não é essa. A pergunta é: você já recebeu o dom da vida? Você já recebeu o dom da vida? Você já recebeu o dom de Deus? Porque sem Cristo, seus talentos não vão te salvar. As suas boas obras são incapazes de te justificar. Se você talvez tentasse colocar na ponta do lápis e escrever quantas ações boas você já fez ao longo de toda a sua vida, para que tentasse fazer por merecer, para conquistar a salvação, meu irmão, não se engane. Isso não é nem o troco do pão, se você pensa em comprar a salvação. Não é nem o troco do pão. A salvação não é ganha porque você foi bonzinho. A salvação ela é recebida sem nenhum mérito nosso, mas exclusivamente pela fé em Cristo Jesus, se rendendo a Ele, se entregando e observando que você sozinho é incapaz, mas que Ele veio, te amou e se sacrificou naquela cruz para te salvar. Então você compreende que você sozinho não consegue se salvar, e você se entrega, você se rende pela fé. Suas obras não vão te justificar, a sua religiosidade não irá resolver a necessidade da sua alma, meu irmão. Mas em Cristo, e somente em Cristo, há perdão de pecados. Somente em Cristo há uma nova vida que é dada a nós. Somente em Cristo você encontra um propósito eterno. Somente em Cristo você pode ser completamente aliviado desse peso no seu coração. Para concluir, quais são os verdadeiros? São aqueles que edificam a Igreja de Cristo. São aqueles que fortalecem os nossos irmãos na fé. São aqueles que nos ajudam a servir ao próximo. São aqueles dons que, quando eles são exercidos, Deus é glorificado em nossas vidas. Eles refletem um ensino fiel, uma liderança piedosa e um serviço dedicado. Então busque com dedicação, com zelo, o exercício desses belos dons. Mas acima de tudo, há um dom primário e essencial a todos:
a salvação em Cristo Jesus. Para você, igreja, que me ouviu nessa noite, pare de buscar destaque e comece a buscar a utilidade. Como eu posso servir a minha igreja local, o meu Senhor Jesus, ao reino de Deus, de uma maneira útil e proveitosa? Como eu posso contribuir para o amadurecimento e crescimento espiritual dos meus irmãos? Pare de admirar dons e comece a exercer. Coloque em prática o exercício desses dons. Sirva com fidelidade onde Deus te colocou. Mas a última palavra que eu quero falar, não para a igreja, mas para você que nos ouve nessa noite, mas ainda não crê no Senhor. Hoje, Deus oferece a ti o maior dom que existe. E não é algo que você conquista, mas é algo que você recebe. Receba a Cristo. Arrependa-se dos seus pecados. Creia no Evangelho. Então, você não apenas terá dons, você terá a vida eterna. Vamos curvar nossas cabeças e fechar nossos olhos e vamos orar. Nesse momento que eu estiver orando, a igreja nesse momento está com seus pensamentos elevados ao Senhor em oração, mas eu preciso deixar ainda uma pergunta. Alguém que nessa noite, sinceramente, entendeu aquilo que foi falado e compreendeu que, na verdade, ainda não tem um relacionamento com Deus, mas precisa. Tem alguém aqui nessa noite que compreendeu que precisa ter esse relacionamento com o Senhor Jesus e que esse precisa ser um relacionamento de fé, um relacionamento sincero? Deus não quer um relacionamento superficial. Deus quer um relacionamento sincero entre você e Ele comigo. E nesse momento você entendeu, você não conheceu, olha, você tem pecados, eu tenho pecados, mas você quer se arrepender e quer entregar a sua vida pela fé a esse Jesus. Eu estou falando de um relacionamento sincero. Há alguém aqui nessa noite? Eu quero orar por você, eu quero orar por você, eu quero orar pela sua vida. Se há alguém aqui nessa noite que entendeu o que foi falado e compreendeu que necessita desse Jesus e que de uma maneira arrependida e dedicada a Ele quer entregar a sua vida pela fé, eu quero orar por você. Há alguém aqui nessa noite que quer se entregar ao Senhor Jesus? Eu vou estar orando nessa noite, mas eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar por você, eu quero orar por você. Há alguém nessa noite que eu gostaria de entregar a seu Senhor? Eu vou orar nesse momento. Pai amado Senhor, muito obrigado. Obrigado pelas pessoas que aqui estão. Obrigado pelas pessoas que ouviram a sua mensagem. Pai amado, seja com a vida daquelas pessoas que nessa noite compreenderam que precisam ser melhor. Obrigado pela vida dos teus filhos que aqui estão e que compreenderam que precisam buscar com dedicação e oferecer o melhor para ti. Que eles possam, a partir de hoje, sempre fazer com dedicação o exercício do seu conhecimento. Pai amado, eu peço também por aqueles que nessa noite compreenderam a mensagem do teu Evangelho e que nessa noite arrependem-se dos seus pecados e conscientes que eles não são capazes de salvar, eles depositam a fé no seu Filho Jesus. Eu peço pela vida dessas pessoas e peço, Pai, que o Senhor, com o teu Santo Espírito, possa habitar em seu coração. Seja com a vida dessas pessoas, que eles possam ser perdoados dos seus pecados e que eles possam renascer para uma nova vida contigo. É o que nós te pedimos nessa noite, Pai, que nós te rogamos, mas também te agradecemos, porque essas pessoas ouviram o teu Evangelho. Assim nós te rogamos em nome de Jesus. Amém.